Aqui é o Edson Belém, mais uma vez aqui a ideia de demonstrar o nosso. Que a gente vai ensinar no curso, claro. Por que fazer o curso? Para entrar no mercado de trabalho logo, primeira resposta e aquisição do sul. Segundo, claro que eu tenho que aprender e muito, né? A ideia é essa, sempre estar te ensinando o máximo e estar alocando o máximo. Como eu falei, o curso tem o MySQL, eu já cheguei a demonstrar, no caso lá, né? Bem, uma coisa simplesinha lá para vocês começarem a entender o que que é o MySQL, assistam 20 vezes, mas a gente vai falar de uma forma bem tranquila e didática para que você entenda, né? Aqui, por exemplo, eu vou fazer um projetinho de Python agora bem simples, eu estou até com a minha ideia aberta, tá? Estou aqui no meu site para você poder dar uma olhada sobre o treinamento. Então, essa aqui, eu vou clicar aqui, vou criar um projetinho Python simples, new file, criar um projeto para gravar no MongoDB, né? Como vai ser nas nossas aulas, tá? Será feito em nossas aulas sempre, né? Sim. Ou com Mongo, ou com MySQL, ideia de gravar sempre é importante. Mas a primeira etapa do Python aqui eu vou trabalhar sobre como eu estou aqui, né? Uma observação minha, eu estou observando o que eu estou fazendo, assim como vocês, eu tenho que botar ele para fazer assim, ó. Se algo der errado, cuspe, cospe um erro, me falando tá dando erro. Como eu não tenho essa noção, eu vou colocar assim, um demarcador chamado try catch, que é try é ao tentar e catch é desvio, se acontecer algo importante. Eu vou começar importando, né, Paimon, claro que tem alguns passos antes, mas só para você ver, né, aqui de cara, eu venho aqui colocando o try, né, então eu vou estar. O Python ele é indentado, quer dizer, tem uma marca, né? A partir daquilo ali eu sempre tenho que trabalhar sobre aquela indentação. Até a minha exceção lá, final, né? Então, vem aqui, exception, que é a classe. Eu vou dar um nome, renomear, é. E caso dê algum erro, né? Vem aqui, eu vou imprimir, print, igualzinho no Basic, simples, de uma forma bem prática. Erro, o erro que está acontecendo. Eu coloco aqui ao lado, né, para você saber o erro que aconteceu, né? O está representando o erro e ele vai falar, né? O erro foi esse. Então, estou importando o Paimon, e aí aqui agora ele vai pedir uma indentação, pode para quando apertar Enter, já pede uma indentação, né? Então, a primeira coisa que eu vou tentar montar ali é a conexão com o banco de dados. E esse tem uma base que vocês vão conhecer bem, devagar, claro, mas são um tripé aqui bem montado, no caso. Primeiro é falar com o MongoDB, conexão, né? Depois, né, senha, usuário, que aqui eu não coloquei só, né? Até para poder adiantar aqui a minha firula da minha aula. Terceiro, tem que falar com a base de dados. E quarto, essa coleção seria uma tabela no MySQL. Então, assemelhando, eu tenho tanto no MySQL banco, não são iguais, um é transacional, que é o MySQL. E esse aqui, a ideia é trabalhar em uma velocidade absurdamente rápida e com modelo também, né, de JSON, né, de trabalhar sempre nesse modelo. Então, vem aqui com o botão client, né, pymongo.mongo client, e ele pede logo assim, a primeira coisa Belém, MongoDB, dois pontos, qual o caminho, né? Estou local, eu estou online, uma coisa que eu sempre gosto de frisar em várias aulas, né? Eu gosto de trabalhar online, de uma forma online, então 27017, esse é o Mongo Client, né? 27017. Essa é a porta do MongoDB, né? Então, a primeira etapa sempre tá, aonde está meu MongoDB? Ele está local, está sobre.
tudo que estou fazendo está sob observação minha, né? Pode acontecer alguma coisa. Então está local, está numa porta 27017, cada banco instalado numa porta. Eu vou trabalhar aqui agora chamando tanto o primeiro banco de dados, né? Assim como no MySQL, DB não é áudio MongoDB, é de Python. DB, onde eu chamo lá, no caso, lá, minha base de dados, né? Então, DB, né, recebe aquele cliente que está ali, ó, cliente, e aí eu já vou me conectando já, né? Cliente, qual é o nome do minha base de dados, sabe, Belém? Eu vou ter minha base de dados chamado, posso fazer aqui, né? Domingo, né? Domingo, tá aqui, domingo 17. Vou criar uma base de dados com esse nome. Então, vou chamar, vou me conectar ao banco de dados, meu database, né? No caso, domingo 17. E o segundo, né, seria aí, no caso, a conexão, né? Qual é o nome da tabela que eu estou me conectando? Então, chamo de collection aqui, onde eu vou falar que eu vou chamar DB, no caso, né? A minha conexão aqui. Então, qual seria a minha conexão, Belém? Minha conexão aqui vai ser o nome da minha tabela, que vai ser o usuário. Isso. Simples assim, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado máximo aqui. Tá dando tab sempre, né? Ele já tá querendo me ajudar, a gente sempre usa o programa para ajudar, claro. Mas eu venho aqui falando assim, eu vou trabalhar com uma classezinha, bem trivial, classe chamada usuário, que a classe é a representação dos dados, né? Eu boto S, porque às vezes é default user. Geralmente eu uso classe users. Então, depois que eu já defini meu banco de dados lá, né? Aonde ele está, se ele está local, o nome do banco e o nome da minha tabela, eu falo, ó, vou fazer uma classe, vou trabalhar com os dados, tem Enter, e eu venho definindo definite, que é a inicialização do meu trabalho, com self. E quais são os campos que eu vou trabalhar, né? Diferente de quase nada, aquilo que eu já fiz, o nome e o e-mail aqui, ó, name e e-mail. Então, self significa os dados da minha própria classe. Self representa os atributos da minha classe. Então, até então, eu tenho dois parâmetros aqui, são parâmetros. Mas eu venho para cá e falo assim, olha, o atributo, tudo que é self ponto alguma coisa, é o atributo. Então, a classe, o nome da classe, ela tem suas variáveis. Quais são as variáveis da classe? O name e o e-mail. O atributo name recebe o parâmetro, esse cara aqui, name. E o meu parâmetro, o meu atributo, né, minha variável da classe, e-mail, recebe. Esse parâmetrozinho aqui, ó, e-mail. Simples, direto. E aí eu venho para próximo método, falando assim, eu tenho uma saída, né, toString, onde ele vai representar como os dados vão se apresentar quando eu imprimir na tela, né? É meio que aquele print que a gente fala nas aulas de quem é meu aluno de Python, né? Então, só que a gente vai botar formatado, de format, lembra? E fala assim, ó, eu quero o nome e ao lado desse nome eu quero que apareça lá self, tá vendo? Tudo tem um selfzinho, ó, self, para trazer o nome da classe, ponto name. E aí eu dou um espaço e meio que eu estou trabalhando, quero que apareça do lado dele o self da classe. Sempre o self representa a classe, os dados da classe, ponto e meio. Bom, quando eu faço isso, né, a minha classe eu poderia estar usando ela já. Mas eu quero mais um método, né? Def, eu quero salvar, né? Então, eu quero criar um método para chamar esse comando collect e salvar, que vai salvar dentro da minha tabela users. Então, botei lá save, salvar, né? Save user, salva, né? Onde eu boto self sempre, né? Todo método tem ali o seu self para representar que é da classe. Esse método é da classe. Aí eu venho aqui, ó. Como é salvar, né, Belém? Então, vem aqui, eu posso collection, aqui de cima, na minha tabela, ponto, insert. Eu sei muito
no próprio MongoDB, insert one, ou sem, ou insert many, que inserir vários, onde eu vou inserir, né, no caso aí, o usuário, quer dizer, então eu falo assim, eu quero inserir o usuário simples, esse próprio usuário que eu estou trabalhando aqui, então insert one, o user, pronto, acabei de inserir. E já como no passe de mágica, eu tenho minha conexão falando, ó, eu não tô www, mas eu estarei com vocês numa máquina remota, uma VPS, seja lá. O meu banco de dados que eu não criei, minha coleção aqui, né, minha tabela que seria no MySQL Users, e aí eu falo para ele, olha, essa classe ela tem dois campos, quais são eles? Eu tenho nome e e-mail, então dois atributos que eu posso alimentar quando inicializar, né? Então aqui, ao inicializar essa classe, eu tenho o atributo nome e e-mail sendo buscando os valores aqui dos meus campos aqui, dos meus parâmetros, e aí o retorno de tudo que eu fiz e o ato de salvar nela. Então quando eu boto collection, que está preso aqui em cima, esse comando aí é para gravar os dados em um banco de dados, no caso, né, via Python. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou testar se isso já está funcionando. De verdade, assim, eu vou rodar minha classe aqui, user, classe que vira objeto, na definição na íntegra, né? User 1, eu estou numerando, para gravar dois, né? Classe que vira objeto, né? Então chama a classe aqui de volta e alimento ela. Tem que passar o nome, Belém. Então boto lá Belém, né? E o e-mail lá belém@gmail.com. Alimentando de uma forma tranquila. De novo, objeto, né? Então, classe, aqui essa classe que vai virar objeto, de novo, né? Então, vou fazer um outro objeto aqui, user 2 para gravar duas pessoas, objeto 2 e chamando a classe user. E aqui eu estou chamando o construtor da classe user, e esse init aqui, onde eu passo nessa. Esquece o self. Self representa a classe. Eu sempre tenho que contemplar esses caras aqui. Eu tenho que passar o nome para ele aqui, tenho que passar o e-mail lá, né? E aí eu vou passar outro nome dentro de parênteses aqui, Lu, né? Lu, professora Lu, arroba gmail.com. Bom, de uma forma simplória, gravamos, instanciamos, rodamos. Vamos imprimir para ver se estão todos lá. Print, imprimindo. Eu vou imprimir o toString, né? Então, se eu imprimir só um toString, eu estou imprimindo o toString do usuário 1. Ele vai mostrar os dados do usuário 1. Usuário 1 ponto toString, fazendo referência a esse cara. Aparece o nome dele, name e o nome que eu coloquei. Então, primeiro user 1 vai aparecer Belém e o nome que eu coloquei, né? String. E, no caso lá, quero imprimir os dois. Print user 2 ponto toString. Isso, né? É só para imprimir e ver que está funcionando tudo direitinho. Minha seção foi um pouquinho lá para baixo, né? Onde eu estou me conectando com o Mongo primeiro, onde ele está, qual é o nome da base de dados, e no caso, qual é o nome da minha coleção ou tabela no MySQL. Só que dessa forma aqui, ela vai representar mais jeito, né? Agora eu vou gravar na vida real, então vem. Vamos gravar, Belém. Vamos chamar esse método save aqui pelo próprio usuário lá, user 1, né? Ponto save, grava, usuário 1. User 1, e aí, ponto, né? Dict, né? De dictionary, para ele gravar os dados do usuário 1 para mim. E aí eu estou gravando também o usuário 2. Usuário 2, ponto save. Ele quer ajudar, às vezes ele vai demais, né? User 2, ponto dict. Ele acabou gravando, né? Enfim, vou ver isso funcionando. Bom, eu já imprimi eles, já gravei, eu quero ver se está lá no banco. Eu vou chamar do banco de dados, com certeza. Vim colocando aqui meu for, né?
traz todo mundo, varre. Porra, é um comando para isso, varrer. Varrer tudo, né? Então, chamando de dados, né? E eu vou varrer quem, Belém? Eu vou buscar os dados da minha coleção, né? Então, collection.find, né? Então, buscar tudo, tal, né? E aí, estou imprimindo os dados aqui, ó. Print dados, tá? Dados. E ele vai imprimir todo mundo que foi gravado. Chegando aqui embaixo, não tem tendo mais nada para ele, eu falo, finalizou. Enfim, claro que tem um montão de coisas que a gente tem que trabalhar aqui, mas de uma forma bem simplória seria essa. Onde, né, tem que estar tudo indentado, olhar tudo certinho, e aqui na exceção eu estou imprimindo o erro, né, onde eu boto, e o melhor seria botar um vírgula aqui, né? Então eu falo assim, ó, importa PyMongo, porque é uma biblioteca onde está o Mongo instalado. Você pode reparar que eu botei pip, install, PyMongo, que eu estou montando ambiente, né? E aí eu venho lá no MongoDB antes de mais nada, porque, né, eu vou criar aqui o banco de dados, user. Qual é o nome do banco de dados, Belém? Domingo. Só vou fazer duas coisas. Domingo 17, user. No MongoDB ele cria esse connect. Não tenho nada, show collections, né? Não tenho nada ainda armazenado. E eu vou criar a tabela agora, né? Minha coleção, né? No MongoDB, db.create collection. Pronto. E aí eu vou lá, criando a coleção, tá ok. Então ele agora não vai falar para mim, pô, eu não tenho esse banco aqui. Tenho sim, tá aqui no meu MongoDB. E acabei de criar essa coleção. E aí, quando eu pedir para ele gravar, ele já vai entender os dados que ele tem que gravar e vai gravar lá no MongoDB. Bom, para rodar no Python, né? A gente estando já no modo terminal dele aqui, para a gente poder rodar, a gente coloca só isso aqui para rodar. Python, o nome do projeto, users, o nome do arquivo, users.py. Erro, objeto toString, meu toString está zoado, né? Classe usuário, tal, string, string dois N's aqui, aí estou rodando. Bom, vamos ver o que que houve, né? Outro detalhe também, ele gravou, não sei que ele gravou, aí na hora de colecionar, na coleção rodar, ele não trouxe tudo porque não é find, já, é find, né? Mas se eu observar antes de voltar ali, e consertar meu código, botar db ponto, né? No caso users.find, eu vou observar que ele já gravou já. Os dados foram criados e está armazenado. Bom, agora quando eu der um for, dando collection.find, buscando tudo, ele vai trazer e vai imprimir tudo que está gravado lá. Só que agora eu vou mudar os dados aqui, porque já tem Belém, vou botar Edson, vou botar no caso uma, aqui uma arroba de mim. Uma arroba de mim, tá? Então salvei, e aí vou gravar aqui. Vai. Bom, repara que ele imprimiu os dois objetos que eu fiz e imprimiu tudo que estava gravado, como ele, eu botei find, no caso one, ele não reconheceu, eu botei somente find, busca todos os dados, dados agora passa a operar com todos os dados lá da coleção, lá do MongoDB, e ele começa a imprimir todos os registros, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então ele vai fazer, se tiver 1 milhão aqui, ele vai imprimir todos os milhões de dados, né, milhões de dados aqui, vai imprimir fim, no caso, né? Como não deu erro, e quando deu erro, ele falou que o erro foi toString que estava com dois N's, né? Ele tentou ajudar, acaba demais, acaba atrapalhando. Então, funcionando, vou lá no banco de dados, para realmente verificar, né? Num banco no cycle db ponto, no caso users.find,
Só que se eu imprimir com Find, ele vai me imprimir de uma forma horizontal. Eu boto Pre, ó, fica uma coisa mais bonita, imprimir de uma forma vertical. E sim, eu consigo observar que ele gravou tanto na primeira leva, dando erro na listagem, mas não impediu de gravar os dados, e na segunda leva, até adicionar, ele gravou os quatro registros para mim. Repara que o padrão aqui, o formato é JSON, é o formato do cycle do MongoDB. E a quantidade de comandos aqui que eu tenho, né, se você parar para observar, não chega nem a mais de 35 comandos. Então, com 30 comandos eu consigo fazer esse projeto, colocar em orientação a objeto, não está puro nem nada, mas está orientado a objeto, especificar o caminho, especificar qual banco que eu estou usando e a coleção. Essa classe, self, representa a própria classe usuário. Então, tem o nome, atributo nome e e-mail. Esses espaços, né, indentados são obrigatórios ao Python. Aqui é o retorno de todo mundo e aqui está salvando, né? Então, enterzinho aqui, ele vai salvar esse usuário. Aí eu, objeto, passei lá os dados que eu queria passar, né? Primeiro alimentei aqui o nome com o nome e o e-mail, e aqui o outro nome, outro e-mail. E quando eu imprimir, né, toString está imprimindo exatamente como ele imprime, né? Ele imprime, no caso, assim, nesse formato, nome, dois pontos. Repara que quando ele imprime lá, ó, nome, dois pontos, no caso, né? Então, ó, nome, dois pontos, o nome, e depois o e-mail, dois pontos, o e-mail lá para mim, ó. Ele está imprimindo toString ali para mim. E aí, depois que ele imprimiu o toString, ele gravou o dicionário, ou dict de todos os dados daquela classe, para gravar tudo que eu preenchi naquela classe lá. A classe representa o grupo de dados. Uma das, né, no caso, teorias da classe é essa. Então está representando nome e e-mail. E aí aqui eu estou salvando o dict, o nome e o e-mail. E aqui ele está listando exatamente tudo que foi armazenado. Não aqui, né, no programa, que isso aqui eu estou rodando local. Mas toda vez eu mando salvar lá no MongoDB. Quando eu dou dados collect, que está aqui, aqui eu chamo a minha coleção lá no MongoDB. Então ele vai lá no MongoDB. O que está armazenado lá? Traz para dados. Aqui ele imprime um por um. Tem quatro vezes, ele faz quatro giros. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Imprime quatro pessoas aqui para mim. E no final, o fim lá, como você viu. Ok? Então, tudo como você está vendo é como ele está imprimindo. O ID no MongoDB ele gera automático string, tá vendo? Só que isso aqui string, né? Que seria mais ou menos aí data, hora, um montão de recurso aqui. Ele gera, então ele gera um ID automático e os dados que ele imprimiu, name e e-mail lá para mim. Tá bom? Então, esse é um exemplo das aulas, né? Que a gente vai falar de Python também, claro que isso na primeira aula, mas para tu ver também que se você parar para estudar 20 minutos, você vai matar esse quem já está recebendo esse vídeo, que realmente já tem condição de fazer o curso. E outra coisa, eu não começo aqui, claro, né? Isso aqui é para demonstrar o que a gente vai fazer durante o curso, né? Terceira aula, de repente, já a gente está falando isso, tá bom? Então, fique com Deus, bom domingo para vocês e, mais uma vez, obrigado. E não deixe de fazer o curso e confirmar mandando lá o aqui. Não, quero fazer sim, Belém. Tá? Um abraço.